Vamos seguir, então, na leitura do capítulo 9, né? Hoje, 9:20 até o final. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Ora, todos os que o ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus deliberadamente deliberavam entre si atirar-lhe a vida. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram pela muralha. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse um discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho, e que este falara e como em Damasco pregava ousadamente em nome de Jesus. Estava com ele em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram para Tarso. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito crescia em número. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram-na no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: Não demores em vir ter conosco. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram chorando e mostrando-lhes túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Pedro ficou em Jope muitos dias em casa de um curtidor chamado Simão. Amém. Eu li na atualizada, tá? Eu esqueci de falar, na Almeida atualizada. Amém. 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 Bom, nós vamos dividir esse texto em duas partes. Primeiro, esse processo de Paulo aí, né? Depois a gente fala da expansão aí da Da palavra através igreja. de Pedro, né? Então, Paulo lá se converteu, caiu no chão, se converteu, começou a pregar o evangelho. E uma pergunta: quanto tempo vocês acham que demorou esses fatos aí? Vocês lembram de alguma referência disso? Oi, gente. Tudo bem, meninas? Oi.
Bom dia, Mara, linda. Segundo o pastor Hernandes, que eu fiquei impressionada, que eu não sabia nada. Obrigada, Edna, por compartilhar. Meu, eu não sabia nada daquilo. Nossa, Foram três anos. quando eu vi, eu achei maravilhoso. Até falei assim, gente, eu posso compartilhar, porque eu achei Então, maravilhoso. gente, olha que eu já ouvi falando de Paulo e eu nunca soube disso. Então, segundo está escrito lá, até fui ler, né? Em Gálatas ele fala isso. Ele ficou Isso. 3 anos. E depois, 10 anos, eu falei, nossa, Ele primeiro fica 3 anos em Damasco, né? Aí vai para Jerusalém, e aí depois, quando o Barnabé leva ele e a igreja depois vê, né, que vai dar problema lá em Jerusalém, eles estavam numa fase tranquila em Jerusalém, mais de paz, e que começou a dar algum problema ali com os judeus gregos, aí eles levam ele para Tarso, e lá, segundo Gálatas 2, ele passa 14 anos, né? pois é. 14 anos. Não, mas nessa fase aí, o que eu achei legal é isso, nessa fase aí, os dois textos, o que a Mara falou, está em Gálatas 1, finalzinho do 1, e o de 14 anos está em Gálatas 2, 1. Eu sei isso bem porque eu anotei na minha Bíblia aqui, em Atos, porque a gente Hum, vai lendo a história e a gente vai achando que a coisa vai acontecendo assim, né? VaptVup, que nem esses dias eu vi uma coisa na internet que eu achei engraçado, que o pessoal mostra, por exemplo, uma casa toda horrorosa, né, uma sala toda horrorosa, aí o cara faz assim e aí fica hum, tudo lindo, né? E a moça entrava e fazia assim, e não mudava, e ela falava, como assim, né? Às vezes parece engraçado, mas às vezes no Evangelho a gente acha que as coisas são assim, é, né? A gente Não, acha que porque no final da conversão dele, já fala que ele começa a pregar. Então, eu achei que tinha sido assim, né? é. Converteu e ele realmente, ele começa, ele fala, dá testemunho e tal, mas depois que ele vai ser realmente preparado, né? E interessante, Mara, isso que você falou também, até a maturidade, né? Até a maturidade de Paulo é diferente. Então, você vê esse Paulo que acabou de se converter, ele 3 anos, né? Ainda é novo convertido. Ele entra em discussões que não precisa, por exemplo, com os gregos, lá com os judeus gregos, né? Isso é uma questão bacana da gente observar. Aí ele vai, fica um bom tempo afastado, e aí ele volta mais maduro. E mesmo o Paulo das primeiras cartas, você percebe um Paulo diferente no Paulo que escreve das cartas da prisão, por exemplo. Você consegue perceber uma maturidade de lidar com as circunstâncias, com as pessoas, né? Não é uma coisa dissociada o ministério da vida da pessoa, né? Então, o que é mais jovem, ele pode pregar lá mas tem que estar sob vigilância, tem que estar sob é, um discipulador, sob controle, né? Porque falta maturidade, né? Isso é uma questão bacana aí, desse começo. Mas, enfim, aí ele começa a falar e dá ruim lá em Damasco. O que que dá ruim lá em Damasco? Que tipo de sensação, emoção Paulo passa para as pessoas aí? Interessante isso, a gente observar. O tipo de pregação que ele tinha lá em Damasco, né? Deixava já os judeus que estavam ali, né? Perplexo do que estava acontecendo. Eles não entendiam o que estava acontecendo. Como uma pessoa que perseguia, né, podia ter aquela mudança, né, repentina, né? Para eles repentina, né, de um perseguidor para aquele que estava ali falando a favor.
Essa mudança é um choque para as pessoas, não é, gente? Quando alguém se converte e que muda de vida, é um choque, não é? E quanto mais represente o contrário, maior é o choque, né? Você vê uma pessoa. Meu marido falava assim que a igreja é lugar de ex, né? É o ex-traficante, é o ex-ladrão, é o ex-drogado, né? Então, quando essa mudança ela é muito drástica, isso deixa as pessoas meio assustadas, né? Porque como pode? De repente, a pessoa ouve falar de Jesus e de repente muda, né? E ocorre essa transformação de vida, né? E a gente vê aí que a palavra de Deus, ela deixa o passado, para Jesus, o passado não é limite para essa nova vida que a pessoa está tendo. A mudança, ela se torna bem, bem, bem nítida, né? Do que era para o que é agora. A É, dificuldade que a gente tem de aceitar, muito, assim, a gente aceitar que a pessoa, eu acho que às vezes até você entra no questionamento se ela merecia mesmo, né? Isso pensando do lado dos cristãos que estavam com medo dele, né? Achando que era falsidade, etc. Que ele estava, na verdade, era enganando todo mundo. E eu acho que às vezes no nosso julgamento a gente tem isso também. Ah, mas será que a pessoa se converteu mesmo? Mas É, será, né? Será que isso é real? Eu acho que eles ficavam também, os judeus, eles ficaram, é, na verdade, confusos, né? Confusos assim, eu acho que eles estavam falando, pô, o cara tá traindo a gente. Que? Trair ele. medo, né? medo. Será que isso não é uma estratégia dele para É, porque liderança? exatamente aqui fala que eles ficaram atônitos, né? Então, assim, confusos, fala confusos, eles confundia. Quanto mais Paulo se fortalecia e falava, mais confusos eles ficavam, né? E pensa que realmente foi muito tempo, né? Então, eu acho isso aqui é para a gente uma lição, né? Que às vezes a gente quer as coisas muito rápido, ou quer que as pessoas já saiam bem, assim, rápido da situação, se converteu, já está lá, papum, né? Uhum. E aqui mostra que é um processo, né? E o que É que a um igreja processo. deve fazer? Qual é o exemplo que a gente tem aí? O que que a igreja faz nesses casos de uma conversão Nesse caso drástica? aqui, nesse caso aqui, Deus usou Barnabé, né? É, Que foi o Barnabé primeiro o que foi acolheu. lá e acolheu Paulo e falou assim, não. E Barnabé devia ter uma posição diferenciada na igreja, porque quando Barnabé leva Paulo, a igreja entende, a igreja nem questiona, a igreja entende, né? Então, acho que, eu imagino que Barnabé deveria ter uma figura muito importante ali no meio daquela igreja que estava crescendo. Isso é um exemplo fantástico para a Sim, igreja. Fantástico. A sim, pessoa se converteu, ela tem potencial, é uma pessoa que fala bem e tal. Tem que alguém mais antigo chegar e sim. caminhar junto para ver se aquilo que aconteceu é legítimo mesmo. E Barnabé caminhou com ele nesse tempo lá. Barnabé não conheceu ele ontem e levou ele para Jerusalém e já testemunhou dele. Provavelmente durante esse período lá, desses 3 anos, Barnabé caminhou com ele. Uma coisa interessante da igreja moderna é que as pessoas parece que não têm tempo de caminhar com as outras. Precisa É, ser o não tem. pastor da igreja? Precisa ser? Não. Essa liderança centralizada, que só a liderança pode fazer, ela perde essa possibilidade aí. A Igreja de Cristo sempre trabalha numa rede, não é focada numa pessoa. Aliás, é focada numa pessoa, Cristo. Depois de Cristo, ela não é mais focada, né? Precisa ter irmãs que caminhem, precisa ter homens que caminhem junto, que leva, que conversa,
né? Barnabé, então, assumiu esse papel com Paulo. Olha aí, gente. A Edna falou super bem a semana passada, né? Sobre a questão do coadjuvante, né? Do Ananias, do que abriu a porta, ele já é principal, né? Já é Sim. protagonista de abrir a porta. Olha a figura de Barnabé aí, que interessante. Ele fez uma amizade com Paulo, né? E percebeu, caminhou com Paulo, sabia que Paulo realmente tinha feito uma mudança. As pessoas não podem ser simplesmente delargadas, né? E aí começarem a fazer as coisas. Precisa alguém que caminha junto, né? E aí depois É- é- Barnabé percebendo. Pode falar, Angélica. Esse é o processo do discipulado, né? É. É você caminhar junto. Você vê que no 25, quando ele está saindo de Damasco, onde ele ficou 3 anos, fala que seus discípulos, tomando de noite, colocaram no cesto. Paulo tinha já pessoas que andavam com ele, talvez aqueles que andavam antes também tenham se convertido, alguns, né? Uhum, Então, ele era um homem que tinha essa capacidade, né, de formar, mas ele precisava também ser formado e uhum, ser cuidado. E esse processo foi longo. Então, Barnabé, que foi quem tomou ele pela mão e o introduziu, e foi, vamos dizer assim, hoje, o seu discipulador, né, aquele que participou desse andar junto com ele, depois Paulo se torna o protagonista e Barnabé se torna o coadjuvante, né? Você vê que não tem isso. Eu amei aquela figura da Edna também, porque isso é um processo. E como você falou, as pessoas precisam se dispor. E hoje nós vivemos num mundo em que as pessoas não têm tempo, né? Nós tivemos um batismo esse domingo e batizaram 5 jovens no meio e uma mulher só senhora. Os outros eram todos jovens. E aí você precisa pôr gente para caminhar com todos é. eles. E aí você procura os irmãos, que a gente tem um trabalho, né, de formação com os discipuladores, mas aí você procura, eu já tenho, eu já faço, eu não tenho tempo, é difícil, né, mesmo numa igreja que tem essa cultura, como a nossa, que nasceu dentro dessa cultura, né, então nós estamos vivendo dias assim, que as pessoas não têm tempo para cuidar de outras vidas, e medo, né, Me- Meninas, eu responsabilidade, vou ter que sair um minutinho, eu já volto. Vocês podem continuando aí, tá? Pode falar. Hum. é Então, isso, então, eu acho interessante porque até aqui é Barnabé e Paulo, né? Quem sim, era o coadjuvante? O protagonista, Barnabé e Paulo, sim, Barnabé e Paulo. Mas se a gente for andar no livro, a gente vê que muda, Paulo e Barnabé, né? Então a gente vê que nesse trabalho de discipulado, né, a posição né, entre Paulo e Barnabé, elas trocam, e não existe aquele negócio, olha, não vou permitir que ele cresça, né? Porque para Barnabé o importante era que o evangelho continuasse sendo pregado. Então, no primeiro momento, ele foi importante para a vida de Paulo, para que ele pudesse caminhar, mas quando ele percebe que Paulo pode caminhar, a coisa muda. Paulo assume, né, o local que foi determinado e Barnabé continua de boa, né? Tranquilo ali, porque aquilo não ofusca, né, a liderança de Barnabé junto à igreja. E isso, sim. Edna, oi meninas, e isso a gente vê o resultado, como a Angélica falou, de um discipulado bem feito, de um discipulado de dedicação, como o Barnabé fez com Paulo, né? A gente pode ver isso. Uhum. E o exemplo da que a gente vê não é diferente hoje, né? Tem pessoas que chegam na igreja já com um entendimento, e às vezes é recém-convertido, mas você percebe a maturidade. Em pouco tempo a pessoa demonstra, acredito que devido a uma dedicação, devido eu conheci Jesus, eu quero conhecer realmente a palavra, porque precisa disso, né? Como que aconteceu, quem é Jesus? E acho que é isso que diferencia. Tem pessoas que chegam na igreja, a gente até usa esse termo, nossa, tem gente que já nasce grande. E tem gente que já precisa, é necessário um tempo maior, né? É Sim, necessário um tempo maior. E esse cuidado, realmente, Angélica, hoje tem faltado nas igrejas, né? E a desculpa é essa, o tempo. Não tenho tempo, já tenho outras pessoas, já faço, e aí? Quem vai fazer, né? Então, é bem complicado mesmo. E esse texto, ele nos dá essa direção, né?
esse entendimento que precisa. Ó, para você ter ideia, eu tenho na minha igreja, a gente tinha a vigília, nós fazíamos vigília de 2 horas só, das 10 à meia-noite. E na pandemia acabou que não teve mais. E agora a gente está querendo trazer de volta, né? A intercessão vai estar querendo trazer de volta. Mas tem acontecido tanto empecilho que a gente Sim. não conseguiu ainda, sabe? Então, esse resgate, essas coisas que antes fazia parte, para trazer de volta hoje está bem complicado. E as pessoas usam sempre essa desculpa, o tempo. É. Você falou uma coisa tão interessante, Rose, porque tem gente que já nasce grande e tem gente que nunca cresce, né? Eu, por exemplo, Isso. estou patinando aqui para crescer. Parece Estamos. que, falar, meu Mas, pai do céu, né? Para, Mara, você é maravilhosa, Mara. com certeza, nós temos Eu as acho que nossas você tem que conduzir um limitações. Obrigada. estudo aqui, você é muito maravilhosa. Nossa, gente, eles não sabem de nada. Mas Linda. eu sei, Mas então, o que. Não, Eu posso ser o Barnabé da Mara. Eu É sei, isso oba! conheço a mesmo. Ah, fidelidade do oba! coração dela, o amor que ela tem. Como Então, todas não, nós, ela se acha incapaz, e isso eu acho que é a melhor qualidade de um líder, é se É sentir incapaz. normal. Lógico. Deixa eu dar então, aqui um exemplo, gente, ó. Quando a Edna colocou aí, né, para a gente ver o dia para trazer a leitura, eu entendi isso, que era para fazer a leitura. No dia antes, é que eu perguntei para ela, e aí tá tudo certo, amanhã sobre amanhã eu vou ler, mas você vai estar falando da palavra. Edna, eu não sabia disso, Edna. Então, assim, mas eu sei, mas com a minha dificuldade, que eu sei que eu tenho, porque eu não nasci grande, assim como a Mara, eu estou patinando, estou aprendendo, mas eu tenho me colocado diante do Senhor. Senhor, o Senhor sabe das minhas amém. dificuldades, limitações, às vezes até dificuldade de me expressar. O Senhor conhece o meu coração, mas que me use, Espírito Santo, para que eu possa trazer algo que as meninas venham entender. Mas eu tenho consciência da minha dificuldade, né? É por isso que eu me apoio em pessoas como vocês, mulheres sábias, e tenho aprendido. Mas a gente nunca pode falar não, é falar, não, estou aqui, quero aprender com vocês. Jamais eu vou me sentir inferior. Não, eu tenho sede. E dentro dessa sede eu quero mais, quero aprender. Amém, Amém. meninos? Amém. Amém. Então, próxima semana, Mara. Não, tô brincando. Isso, é isso, Mara. Sempre Tipo mas desafio. está aberto, tá lá. Já deu os 14 anos da Mara já. Já Ah, deu. Boa, nossa. Adriana. Então, outra coisa que me chamou atenção, ó, né, eu estou brincando aqui, mas outra coisa que me chamou a atenção do que o pastor Hernandes falou, né, que nesses 3 anos, Paulo foi ensinado diretamente por Jesus. Gente, vocês já sabiam disso? Vocês já tinham conhecimento dessa parte? Ele foi ensinado diretamente por Jesus. Eu fiquei tão assim, maravilhada, porque Paulo, fala sério, Paulo é Paulo, né? Mas que coisa, né? Que demais isso. Por isso que a gente diz que os apóstolos todos foram ensinados por Jesus. Inclusive É, Paulo, que não é contemporâneo, né? exatamente. Olha, gente, aí vai E ficando agora eu tudo vou te muito contar um mais claro. segredo, viu, Mara? Um segredo maravilhoso. Todas nós também fomos ensinadas diretamente por Jesus. Amém, amém, Porque quando a gente amém. lê a Bíblia, e aí eu vou reforçar a questão do momento devocional. Eu já disse isso para vocês aqui, vou dizer de novo. É maravilhoso você ouvir mensagens boas, né? É maravilhoso, é edificante. Tem a questão da curiosidade, como essa mensagem do pastor Hernandes, mas nada, absolutamente nada é melhor do que o tempo individual de devocional. Porque é no tempo do devocional, da sua leitura fraca, da sua leitura torta, da sua leitura, sei lá o que a gente possa dizer, que o Senhor mesmo nos ensina. Ele se Essa aperfeiçoa. preciosidade do conhecimento de Jesus, através do que o próprio Jesus nos ensina, isso não tem para ninguém.
E não é para o outro, é para você. É como enriquece a sua e fortalece a sua fé para que você então tenha desprendimento para falar, né? Quando eu era mais nova, eu gostava de falar na IBD, de fazer as coisas, de cantar, né? Eu gostava de cantar, eu achava que eu articulava muito bem e tal. No tempo em que o Senhor me tirou e me levou para o secreto, como dizem aí, né? Nós tivemos uma crise financeira muito séria, eu tive que sair da igreja que eu estava aí para uma mais perto da minha casa. Adorava a área de música, o Senhor falou comigo que não era para eu continuar cantando, que isso não estava, isso não fazia bem para mim. E quando eu fui ficar quieta, e aí naquela igreja pequena, o pastor desafiou a gente a ler a Bíblia toda em um ano, né? Pastor Viana, sou grata a Deus pela vida do pastor Viana. Passei 2 anos só naquela igreja, mas foi de uma profundidade incrível que Deus me trabalhou comigo ali, né? A Igreja Batista de Vila São José. E naquele tempo em que eu fui ler a Bíblia sozinha, em que o Senhor foi me ensinar a orar, que eu não sabia, não tinha nem noção de que era oração, o próprio Deus nos ensinando traz uma segurança de fé para você falar. Você já não vai falar mais, é como Jó dizia, né? Você já não vai mais falar do que você ouviu falar. Você vai falar daquele que caminhou com você, né? Então, o tempo devocional é importante ter um discipulador, importantíssimo. Lá na nossa igreja, Mara, tem discipulado, se quiser, tá aberto. Não tem coisa mais preciosa do que discipulado. Tem gente que fala assim, mas eu já estou velha de igreja, eu fui fazer o discipulado tradicional há 4 anos atrás, né? Fiz durante 3 anos e agora estou discipulando, né? Então, não é tempo de igreja, não isso eu já conheço, não é isso. É a caminhada com Cristo e com a igreja de Cristo, para e passo, que vai trazer o que Paulo teve, o que nós todas aqui temos a mesma condição do aprendizado de Paulo, né? Beleza, Mara? Beleza. Tá E olha, super bem cuidada. isso é uma coisa, olha, pura verdade, assim, eu acho. Porque, apesar de. Eu acho que eu sou muito relaxada com a minha hora devocional. Tenho que confessar aqui para vocês, minhas irmãs, porque eu leio, às vezes eu deixo para ler na hora que eu vou deitar, e aí eu estou morta de cansada, e aí aquela leitura que você faz. E assim, eu tenho que melhorar isso. Mas. Eu já contei isso para vocês. Eu vou fazer só um pequeno detalhe aqui em cima disso, só para vocês entenderem o que eu estou falando. Eu estou lendo a Bíblia em 365 dias. Não sei se vocês já viram né, que você lê uma parte do Velho, os Salmos e uma parte de Provérbios e uma parte do Novo. E terminei abril, tinha acabado de ler Juízes. E vocês ouviram a pregação dessa pastora que está na internet estourando aí? Vocês ouviram? Então, eu tinha acabado de ler o capítulo 19 de Juízo, acho que é o 19. Eu sou muito péssima de memória para falar as coisas, e eu fiquei questionando, falei, Senhor, por que esse capítulo está na Bíblia escrito desse jeito, com essa, né, riqueza de detalhes e uma coisa tão absurda? Eu estava chocada. Em seguida, a minha irmã me mandou a mensagem dessa pastora. Aí eu entendi por que aquele capítulo está lá, escrito daquele jeito, para ter o significado para hoje, para nós hoje, né? Assim, para dizer para a igreja, para falar. Então, só para a gente entender que, primeiro, que a Bíblia, né? Ela está aí gritando, falando o que ela tem que dizer, a mensagem que tem que ser dita, é super atual, mas para a gente entender que você tem que estar mesmo de um jeito na presença de Deus para que Ele possa te dizer, olha, você não está entendendo, né? Você não está entendendo isso que está escrito aí. Não é simplesmente isso que você leu. Tem muito mais coisa
por trás do que está escrito. Só para a gente abrir essa coisa que o momento devocional é realmente a hora que Deus fala, olha, não é só isso não, tem mais, né? Tem mais coisas aí que você não está percebendo. Esse é o momento devocional mesmo, né? Aquele cumprir eu acho ótimo toda a disciplina. Eu sou do regime militar, gente, então eu acho ótimo toda a disciplina. Ter horário, eu acho ótimo ter horário, ler tantos capítulos, isso me ajuda, mas o prazer, a disciplina, ela traz como é que eu vou dizer para você, um ritmo, né? Mas ela não, muitas vezes ela não te traz prazer. E a gente tende a perdurar uma coisa quando a gente tem prazer naquilo, quando a gente tem alegria com aquilo, né? A disciplina a gente só perdura enquanto é necessário. Então, transformar um momento devocional de disciplina em um momento prazeroso, essa é a chave. E só vai haver prazer no momento devocional quando você ouvir o mestre. Aí é que tá a chave. Você não precisa ler. Eu acho super importante ler a Bíblia toda, gente. Isso eu já disse para vocês 500 vezes, né? É importante, muito importante. Mas quando você vai fazer, por exemplo, fora da sua disciplina, você quer fazer um momento devocional, você pegar às vezes um versículo e ler. Tem um que a gente fez um modelo que a gente fez no discipulado da igreja para ensinar o momento devocional, que é muito interessante, que ele faz 4 passos para você fazer. Se vocês quiserem, depois eu passo para vocês um modelinho. Passa para nós. Você pega, tipo, um versículo, 2 versículos, um trechinho, e em cima daquilo, você vai destrinchando mesmo, sabe? E depois permite que Deus fale com você, né? Tá? A Odília disse que quer também. Vou passar lá, vou pedir autorização para a Joyce, mas a Joyce vai deixar com certeza. Mas vou passar para vocês, porque é isso que traz vida, né? Paulo caminhou com Jesus e o mesmo Jesus que caminhou com Paulo é o que está com a gente aqui. É o mesmo, Amém. Amém. né? Amém. A mesma mente. Bom, então Paulo vai, aí a igreja, o que eu tenho, não sei se vocês estão reparando, mas o que eu tenho procurado enfatizar em Atos é a posição da igreja, a postura da igreja, para a gente aprender a ser igreja, né? Então, a igreja, Barnabé caminhou com Paulo, e depois o que Barnabé fez? Levou Paulo para a liderança da igreja. Olha que interessante. Apresentou para Pedro, apresentou para Tiago, e eles andaram ali uns dias, segundo também lá Gálatas, mais ou menos uns 15 dias, ele ficou ali conhecendo deles, né? E depois, quando começou, mas ainda era imaturo, eles perceberam um pouco dessa imaturidade na hora das brigas ali com os judeus gregos, e aí eles falam, não, tá, a gente entendeu, o cara se converteu, mas deixa ele firmar aí um pouco, deixa apagar um pouco essa imagem dele, perseguidor, então vamos para a segurança dele mesmo. Interessante que a igreja não faz isso para a igreja ficar em paz. A igreja faz isso para a segurança dele mesmo. Uma igreja que não cuida da segurança dos seus membros, ela não é igreja. Insegurança em que sentido? Ai, pastor, eu estou querendo ir para o seminário, me converti, eu estou querendo. Então vamos financiar o irmão, vamos mandar o irmão para o seminário. Aí o irmão chega lá no seminário, faz um monte de pataquada, despreparado, não tem ninguém que caminhe com ele. O que adiantou aquilo? Então, pastor, quero fazer seminário, tá? Então anda um pouquinho comigo, filho. Vem aqui, vamos. Que tempo que você tem para ficar aqui comigo na sala pastoral, né? Que tempo você tem para ouvir os problemas? Vamos ver como é que você que você se desempenha ouvindo aqui os problemas do dia a dia. Aí você, pastor, mas a igreja tem muita briga, tem muita gente que não é crente. Então, igreja é isso aí, é isso mesmo que você quer? Aí que a pessoa viu o que aí manda para o seminário, aí a igreja paga. Às vezes a gente entrega isso, né? E não cuida, né? Fala, Adri. Bom dia, meninas.
Um dia, Aí né? a gente volta no que a Cícera falou na semana passada, que a gente muitas vezes só quer a estrela, ninguém quer a bacia e a toalha, né? O caminhar junto, discipulado, é justamente isso. Aí tá sempre com a bacia e com a toalha na mão. É isso, é isso. E eu vou falar para vocês, eu participei do discipulado, eu fui muito, ainda a nossa líder acompanha, né? Fui muito abençoada é uma visão diferente que eu tinha do que ser igreja, né? E caminhar com as pessoas dá trabalho, gente, dá trabalho, mas é uma delícia, né? Caminhar Eu, no Senhor, né? e eu estou vendo aqui o versículo 31. Eles falam assim: a igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samária, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor, né? E encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, né? A gente pode perceber aí que a igreja, ela estava se fortalecendo na palavra. Primeiro, a igreja se tornou saudável no Senhor, no temor, porque ela sabia quem é que estava à frente. Não era Saulo, não era Barnabé, não era Pedro, mas a igreja se fortalecia no Senhor e entendia esses líderes como aqueles que estavam sendo usados pelo Senhor para trazer a maturidade daqueles que iam se juntando. E depois que a igreja se fortaleceu no Senhor, através da maturidade, né? Aí a igreja cresceu numericamente, né? E hoje que a gente vê, muitas vezes, a igreja primeiro cresce numericamente, venham, venham e chamam, e as pessoas vão, né? Aí quando chega lá, não tem maturidade para entender o que está acontecendo, porque uma igreja é um conjunto de famílias, né? Uma vez me perguntaram, não vou para a igreja porque a igreja tem problema. Eu falei, a sua família tem problema? Tem, falou assim, como você quer que a igreja, que é um conjunto de famílias com problema, não tenha problema, né? Aí, quando a gente não percebe essa questão da maturidade, a igreja vai crescendo numericamente, os problemas vão aparecendo e a igreja não tem maturidade para resolver esses problemas, porque primeiro cresceram numericamente, aí depois foi atrás de conhecimento, mas a igreja já está grande. Como trabalhar essa situação de forma inversa, né? E a gente via que a igreja aqui, a igreja nesse período aqui, primeiro ela andava no temor do Senhor, ela crescia em maturidade, para depois ela crescer numericamente, porque ela estava firmada na rocha. Uma tendência que a gente tem é de se infantilizar no evangelho e muito da liderança de infantilizar os crentes no evangelho, para que não apareçam, né? Então, uma igreja que é imatura é uma igreja que não quer que as pessoas se aprofundem, né? Fiquem na superficialidade. Mas justamente aquele que entende que o evangelho é um corpo e que não tem grande, pequeno, importante, desimportante, não, que é um corpo, esse entendimento de corpo, de rede, do que vocês querem dizer, é que traz esse fortalecimento. E o fortalecimento nunca é em teologia, em EBD, em formatos. O conhecimento não é em formatos. O conhecimento é em caminhar junto, né? Eu só conheço a pessoa quando eu caminho junto. Posso dar aula para a pessoa durante 30 anos. Se eu não caminhei junto, se eu não sei como é que ela é na casa dela, se eu não sei os problemas que ela passa, o que dá dor de barriga nela, o que não dá, não dá para conhecer. Eu, às vezes, brinco com a Edna, com a Esther aqui, e falo, quem te viu, quem te vê, hein, Edna? Brinco com ela, porque a gente viu a mudança uma da outra, né? As meninas, a Edna e a Esther, sabem que quando eu falo que eu não sou boa bisca, elas sabem disso, porque elas viram que eu não sou mesmo, né? Arrogante, prepotente, né? E quando você muda isso, só Cristo que muda isso. Não tem outra pessoa para mudar isso, né? De achar que o outro é melhor do que você, é só Cristo, né? Só. Mas tem que caminhar junto. Não dá para fazer isso sozinho. Isso é o corpo.
Isso é igreja. É isso que nós estamos fazendo aqui é igreja, né? O Sim. dia que uma de nós aqui precisar de um conselho, poder falar assim, Mara, estou passando por um problema aqui assim, 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 você me ajuda? Ah, Edith, ó, eu já enfrentei isso aí. Isso tem que ser desse jeito, tem que ser daquele jeito, te ajuda. Eu fiz assim, talvez te ajude. Isso é o corpo, né? Eu ter liberdade de falar, não ter que mostrar uma máscara de super crente, né? Isso é o corpo. E esse versículo, Edna, é fantástico mesmo, né? Foi o É. que eu tinha destacado aqui também. No meu aqui está até escrito igreja saudável, porque É, em algum momento eu estudei isso aqui também, eu assisti sobre esses pontos, né, da igreja que tinha paz, ela edificava, ela caminhava no temor do Senhor, ela via o conforto do Espírito Santo, e aí ela crescia em número, né, porque o que que a gente vê hoje são as conversões meteóricas, por conta da mídia, né, e da exposição, a pessoa se converte e não dá 6 meses, a pessoa está pregando, gente, em todo lugar, principalmente quando é do meio artístico, futebolístico, né, do meio midiático, isso é uma coisa muito complicada, né? Porque se você ver aqui a sequência, você vai ver que as curas que Pedro realiza, ele fala tudo em nome de Jesus, né? Até a ressurreição aqui de Dorcas, né, gente? Uma coisa maravilhosa isso aqui. Já pensou se isso fosse hoje? Ia lotar estádios, ia soltar fogos, ia pôr em tudo quanto é rede, né? Aquele gospel news lá, ia sair anunciando isso para todo quanto é lado. Mas isso aqui fazia parte da vida diária da igreja, né? Uma coisa assim, claro, e aí, quando vê os sinais, fala que muitos se converteram, os quais se converteram, né? Os habitantes de Lida e Sarona se converteram quando viram a cura de Enéas, né? E as mulheres ficaram felizes quando viram Dorcas voltar à vida, né? Então, assim, mas isso tudo aqui é para a glória de Deus. Então, o cuidado quando há esse crescimento, né? Já foi falado aqui hoje, que a igreja cresce em números, né? Põe lá, batiza 700 pessoas. Eu fico pensando, gente, quem vai cuidar dessas 700 pessoas? Não são 700 números, são 700 vidas, 700 famílias envolvidas. Quem vai cuidar? Então, para que haja essa igreja saudável, que se edifica, que caminha juntas, tem que ter o cuidado, né? Então, a gente volta lá no cuidado. Então, esse texto aqui, ele nos encoraja, nos alerta, né? Estarmos aqui caminhando juntas e sendo realmente esse suporte aqui. Nós estamos congregando hoje de manhã, né? Dessa forma tão gostosa, através desse texto tão maravilhoso, né? essa visão de igreja é uma visão que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Ela virou uma igreja institucionalizada, né? Um lugar, um, Compartimentada, isso, um com uma líder, identidade, né? A sujeição, por exemplo, à liderança da igreja, que é falada aqui, é uma sujeição por amor, né? Quando o Senhor me falou que eu era rebelde, porque eu não me sujeitava à igreja, foi aí que eu falei, não, eu quero me sujeitar à igreja. Foi aí que eu fui fazer o discipulado. Porque eu já, quantos anos eu passei nas Debras, né? Liderava junto com a Císera, estava lá junto com a Nina, falava, ministrava na vida das pessoas, mas não era submissa à minha igreja local, né? Assim, submissa em termos, a liderança e sujeita a liderança, saber tudo que eu estou fazendo e tal, né? E a gente fala, mas a igreja local, não sei se eu gosto de fulano, não sei se eu gosto de ciclano, então procura o que uhum. você gosta já, você quer? Então muda de igreja. Mas uma hora que você está dentro da igreja local, a submissão à liderança da igreja é fundamental. E a submissão não significa ser menor, nada, não é nada disso. É você passar pelo processo. A Edna tem falado muito de processo, né? Passar pelo processo.
Quando o Senhor me alertou sobre isso, eu falei, eu quero ser. Aí fui falar com a Joyce, né, que foi a orientação que Deus tinha me dado, e eu falo para ela hoje, eu falo, Joyce, eu tenho prazer em ser liderada por você, né? Tenho prazer em ser liderada por ela. Por quê? Porque ela é a liderança da igreja. Eu me sujeito a uma liderança, ao Senhor. Quando eu estou ali debaixo da liderança dela, eu concordo com tudo que a Joyce, do modelo que ela faz? Não, eu acho que tem coisa que podia fazer diferente. Mas eu me sujeito a fazer o modelo que ela faz, porque foi o Senhor que orientou ela a fazer daquele jeito. Então eu vou desobedecer a Deus, né? Não, eu obedeço a Deus através da minha obediência ao modelo que ela implementou, né? Então, assim, essa visão na igreja, isso se perdeu com o tempo, e a igreja passou a ser um lugar um mercado espiritual. Eu vou lá, recebo uma mensagem inspiradora, né? Mas não tenho convívio com os irmãos. E a liderança tem que promover o crescimento dos crentes. Crente imaturo de muito tempo na igreja, ou ele é muito errado, ou a liderança também está muito errada. A liderança tem que promover isso. Uma liderança que não promove isso está fadada a acabar com a igreja, porque fica deixando sempre dois ou três, né? Não, todo crente, Pedro vai dizer lá na primeira carta de Pedro, ele vai dizer o quê? Estejais pronto a dar razão à vossa fé, né? Eu já falei desse livro aqui do Tomás Gamba, que chama A Terceirização da Fé. É isso que a gente faz, a gente acha que tem que ter uma vida espiritual, então a gente paga o dízimo para terceirizar a nossa fé para alguém, né? Não é esse o modelo da Igreja de Cristo, né? Tem Barnabé, você falou aí, Angélica, sobre Dorcas, né? E sobre Enéas. O interessante da atitude de Pedro, fantástico milagre, né? Não tem nem o que falar. Mas não é muito também muito interessante o testemunho sobre Enéas e principalmente sobre Dorcas? Olha quantas mulheres chegam e falam assim: olha, ela fez esses vestidos aqui para nós, Maravilhoso, é maravilhoso. É né? Talvez mais uma vida piedosa, né? Uma vida piedosa, uma vida que deixou um legado. Ainda que ela não tivesse ressuscitado, né? O legado dela já era uma marca na vida daquelas mulheres. Isso é o incrível. impacto da Dorcas aconteceu sobre a vida das pessoas aconteceu muito antes dela ser ressuscitada, né? Exatamente. Muito antes. Agora dá trabalho, gente. A gente tem que sair da nossa zona de conforto, de acomodação. A gente, né, quando o pastor falou para a Edna liderar os 55 mais lá, ela falou, opa, legal, vamos lá. Agora, quando fala assim, você é líder de 55 mais, ela fala, sou, é uma bênção de Deus. Mas ela sabe, hoje ela sabe o trabalho que dá, né? E eu sei que dentro do ministério ela vai olhando, quem que será que pode me substituir aqui? Que ninguém é insubstituível. É bom que a gente não seja insubstituível, né? Por que eu gosto quando vocês falam aqui, vocês fazem aqui? É a melhor coisa que tem no mundo, é a gente ver outras pessoas fazendo aquilo que você acha é péssimo, só você sabe fazer. Isso aqui só você. Péssimo isso. Isso não é a ideia do corpo, não é. A benção quando a Rose faz do jeito dela, a Angélica faz do jeito dela, a Fabi fez do jeito dela, a Edna, e não é o meu jeito, é o jeito do Evangelho, é como Cristo falou com vocês, né? Oi, Edith. Oi, Fá. Bom dia, meninas. Bom dia. Você Bom falando dia. isso, eu lembrei de uma homenagem que teve ao nosso pastor domingo na igreja, que foi lindo. E o pessoal a diaconia, os presbíteros, fizeram uma carta, né? E o pastor Gustavo leu. E uma das coisas que mais chamou a atenção, acho que todo mundo ali, que é muito real, foi muito real do nosso pastor, foi, mesmo ele sendo um mestre, mesmo ele, né, ele era professor de matemática também, mesmo ele ensinando o tempo inteiro ali, ele estava sempre aprendendo. Nossa, isso
E é real. Quem conheceu o pastor Júlio sabe que é real mesmo, que o tempo todo ele estava aprendendo comigo que acabei de entrar, sabe? Isso é muito, muito importante. A humildade, né? A liderança é entender que ela é corpo, isso é uma bênção, gente, isso é uma bênção de Deus. É uma igreja que cresce espiritualmente, como a igreja que crescia espiritualmente, né? Bom, para terminar, e esses milagres aí? Vocês repararam que dois milagres muito importantes de Jesus, que foi levantar aquele cara que ficava no poço de Betesda, Betesda, né? É, E, e depois ressuscitar aquela menina, filha de Jairo, até o levantar dela lá, tal maneira, né? É muito parecido com o que Pedro é. faz. O que vocês acham disso? Por que vocês acham que Lucas relatou assim, dessa maneira? Eu não entendi a sua colocação, Edith. Dá para você repetir novamente? Sim, senhora. Pois não, eu repito, como diria a Dolly, eu repito, meu bem. É, você reparou que tanto a cura de Enéas como a ressurreição, como é que você, não é ressurreição, mas o ressurgir aí de Dorcas foi muito parecido com a cura do paralítico lá do tanque e a ressurreição da menina de Jairo lá, a filha de Jairo. Sim. Hum. Reparou? E E por é, que você acha que Lucas relatou isso aí dessa forma? O que isso nos olha, mostra? Ele aprendeu então, do mestre? Aprendeu do isso. mestre. Entendeu direitinho. E também a questão do poder, que Jesus disse que eles iriam fazer as obras que ele fez e maiores do que ele fez. É Uhum. interessante essa unção dada sobre Pedro, e Lucas relata isso de uma maneira bem clara, né, bem comparativa, para que a gente perceba que o poder de Jesus foi realmente transmitido à igreja, né? Uhum. Então, essa maneira como o Lucas coloca é bem bacana da gente observar que a igreja é o poder de Deus na Terra, Hum. né? A igreja de Deus é o poder de Deus manifesto na Terra. É através da igreja que Deus manifesta o seu poder na Terra, né? E Pedro faz isso de uma maneira assim incrível, porque ele fala em nome de Jesus, a quem eu creio, levanta. É em nome de É, Jesus que eu falo para você é. ressurgir. E todos agradecem a quem? A A Jesus. Jesus, né? O poder da igreja, isso faz muita referência ao verso que a Edna destacou, né? O que, às vezes a gente lê assim, eu vou ler na minha tradução que eu achei bacana, o verso 31 que a Edna leu. A igreja tinha paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, e ia se fortalecendo à medida que andava no temor do Senhor. O fortalecimento da igreja é no temor do Senhor. E aí, às vezes, a gente fala isso, mas o que é o temor do Senhor? Parece tão subjetivo isso, não parece? O que é o temor do Senhor? Meu marido sempre costuma dizer que temer a Deus é levar Deus a sério, é ter uma vida de compromisso real, né? É você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, porque você tem um alvo na sua frente. É seguir para o alvo que é Jesus. Então, o nosso alvo é Jesus. Então, o temor do Senhor é você andar no caminho dele, não é você ter medo, né?
mas é você tremer diante dele, saber que você está diante do soberano, Deus, Criador de todas as coisas, Senhor sobre todas as coisas, né? Aqui de vez em quando a gente tem aqui o 55 mais, né? A cada reunião tem sido uma reunião maravilhosa, né? A gente sempre tem seguido aquele versículo, na velhice ainda darão frutos viçosos, né? Porque eles entendem, né? Mas Essa 55 situação. são jovens demais, gente. Eu tenho Então, Nossa, 62 mas a eu gente tô é uma base, impressionada mas com a gente tem isso. Eu pessoas tô de impressionada. 98 anos, 92 anos, Que coisa 84 anos, linda. tudo participando dessas reuniões. E elas falam assim, Edna, quando é que vai ser a próxima? Elas me ligaram, Edna, hoje tem 55, porque a gente vê que elas já estão engajadas nesse grupo, né? E às vezes a gente sai do encontro que no último teve 69 pessoas, né? De um Olha que grupo coisa assim linda. bem pequeno, e elas falam, nossa, ela falou, Sérgio, por que você sempre fala toda a honra, toda a glória, todo o louvor pertence ao Senhor? Por que você sempre fala isso? Porque eu preciso me submeter à vontade do Senhor, não sou eu. Quando a gente entende que a gente é instrumento de Deus para que as coisas aconteçam, as coisas vão acontecer, né? Porque não sou eu que tá fazendo esse movimento dentro desse grupo, mas eu preciso sempre ter na minha cabeça que toda honra, toda glória, todo louvor ao Senhor, né? Porque eu falo assim, quando eu começo a entender isso, aí entra a questão do temor, né? Porque não sou eu que estou fazendo, a gente está sendo um instrumento de Deus para que ele trabalhe cresça. É que nem eles faziam aqui. Quando eles falavam no temor, andavam no temor, eles entendiam que eles eram um instrumento escolhido por Deus para levar esperança, para levar cuidado, para levar salvação ao mundo. Porque se fosse por ele só, a coisa não andaria, não saía daquele grupinho minúsculo ali, porque eles estariam somente louvando a si próprio, honrando a si próprio, gloriando a si próprio. Mas quando a gente entende que o trabalho é do Senhor, quem vai dar o crescimento, que nem Paulo fala, fulano plantou, outro regou, mas quem vai dar o crescimento é o Espírito Santo de Deus. E eu entendo, quando a gente se coloca no temor do Senhor, quando a gente começa a entender que nós somos instrumento. Quem vai fazer a obra em nossa vida e na vida daqueles que estão se ajuntando, não somos nós, é o Senhor. Então, eu entendo o temor ao Senhor quando você se submete a entender que você é um instrumento de Deus. É que Deus que vai te dar, que vai dar o crescimento para o trabalho dele. Não é o seu trabalho, é o trabalho de Deus. Ele te colocou ali porque é ali que vai germinar e que vai dar frutos. Amém. Amém. Bom, pode sair, Angélica, fique em paz. Só para a gente terminar, né? O temor do Senhor é justamente essa submissão. Uma coisa que eu percebo é que as pessoas às vezes se preocupam muito com resultados e números, e Deus não faz isso. Deus não importa, Jesus não importou de mudar todo o caminho dele para ir visitar a samaritana, né? Não é o número, é a pessoa, né? Aquele que precisa. Isso é temer a Deus, é obedecer aquilo que ele manda, né? Vamos orar, meninas, porque realmente nós já passamos do nosso horário. É que o texto é bom, né? Daria para ampliar aí. Ai. Adri, pode orar por Igreja em nós? crescimento. Oi? Igreja crescendo. É, Igreja em Ora, crescimento. Atos é maravilhoso. é, ora. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma manhã na tua presença, por esses ensinamentos tão maravilhosos, ó Pai querido, quando lemos a tua palavra. Obrigado, ó Pai, por cada ministração aos nossos corações, obrigado por cada ensinamento. E que nesse dia, ó Pai, nós possamos ter realmente a nossa mente ensinável, um coração desejoso de aprender cada vez mais de Ti e de viver uma vida, ó Pai, que realmente reflita tudo aquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Pai, abençoe cada um aqui nesse dia, nessa semana. Visita cada pedido, cada coração, ó Pai querido, Tu conhece a necessidade de cada um. Que nós possamos, ó Pai querido, ser uma igreja que realmente venha
fazer a diferença onde quer que nós estejamos, no nosso trabalho, na nossa casa, no nosso relacionamento, que nós possamos realmente ser movidas pelo Teu Espírito Santo. Pai, nos ajuda na caminhada, ajuda-nos, ó Pai querido, em meio às nossas fraquezas. Eu quero agradecer por tudo, eu quero agradecer, ó Pai querido, por cada milagre que o Senhor já operou e o Senhor tem operado em nossas vidas. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém. Senhor. Amém. Amém.